Esse é o novo normal e você tem que se acostumar com ele. A notícia, meus irmãos, está nos principais portais de informação da grande mídia. E eles tentam passar para vocês, mesmo essa mídia aqui, a Revista Oeste, que tem muita notícia boa aqui, mesmo eles, até por força de lei, eles têm que dançar conforme a música. Eles têm que te passar a notícia como se de fato fosse isso aqui mesmo. Até porque se você levantar outras possibilidades, como eles próprios faziam, né? A Revista Oeste, vocês sabem que ela é feita com vários jornalistas que foram demitidos da Jovem Pan, né? Por pura perseguição. E aí os caras se reuniram aqui na Revista Oeste. Então, com certeza, se você chegar na casa de algum desses repórteres que tem contato com vários médicos, não só no Brasil, mas no mundo todo, eles vão te dizer o que eles realmente pensam sobre isso. Mas, em uma matéria publicada no Brasil, as pessoas vão ser obrigadas a pensarem por si próprio. Não vai ter mais essa de dar a coisa mastigadinha para você simplesmente entender. Você sempre vai ter que se questionar, ora, não tinha isso antes, por que tem agora? É isso que você tem que parar para pensar. A dica chegou até mim através do nosso irmão Rogério Lima. Um abraço forte para o nosso irmão desperto, sempre aqui conosco. E é o seguinte, ó. Número de infartos fulminantes cresce 150% no Brasil, né? E aí a gente vai aqui ouvir a versão oficial sobre isso. O número de internações por infarto no Brasil aumentou mais de 150% nos últimos 14 anos, segundo um levantamento do Instituto Nacional de Cardiologia, INC, com informações do Ministério da Saúde. Vamos lá, meu irmão, aqui é a primeira informação oficial. Dos últimos 14 anos, por que a média em 14 anos? Né? Porque é normal que se faça o quê? A cada 10 anos, a cada 5 anos. E nós não ouvimos falar isso, né, nos últimos 5 ou 10 anos. Não tinha esse tipo de notícia, pelo menos eu não vi. Se vocês viram, coloquem aí, né? Mas até então as coisas pareciam normais. Existiu o aumento das doenças como as demais, né? Já que vai nascendo mais pessoas, a população naturalmente aumenta e também com o nosso estilo de vida, né? Então é como o doutor Laí Ribeiro disse, as pessoas estão vivendo mais, porém passando mais dias das suas vidas doentes, que na minha opinião o maior médico do Brasil sem dúvida nenhuma. E ele na sua sabedoria já disse isso há muitos anos atrás. Ele disse, olha, o que a gente nota é que de fato as pessoas estão vivendo um pouco mais, porém sem qualidade. Elas estão passando um período, né, as doenças aparecendo muito mais cedo do que normalmente acontecia. Inclusive ele afirmou nessa entrevista, né, que os pais passariam a enterrar seus filhos, já que a nova geração, esses problemas de saúde têm aparecido ainda mais cedo. Você tem crianças, né, jovens, com diabetes, com pressão alta e um monte, né, de mazelas que era impossível praticamente de ver alguns anos atrás. Mas aí você também compara, né, as brincadeiras que a criança ocupava seu tempo há 10, 20 anos atrás e você compara com a de hoje, meu irmão, e realmente você entende por que isso acontecia, né? A criança corria, a criança brincava, a criança se machucava e estava ali de pé de novo. A de hoje, meu irmão, ela tá com DP, né? Ela já tem DP com 8 anos de idade, 10 anos de idade. Então a criação, inclusive por conta da violência, e é o que eu falo pra vocês, meus irmãos, a gente não pode mais dar mastigadinho, mas pelo menos faz você pensar, se hoje você é pai, se você é mãe, e você não permite que seus filhos brinquem como você brincava ao ar livre, sem saber pra onde vai, como a gente mesmo saía, né? Eu vou jogar a bola, amanhã nem sabia qual campinho a gente ia estar, né? Hoje você não permite que seja assim, por quê? Porque aumentou muito a maldade, né? Tem muito mais pessoas dispostas a abusar do seu filho, tem muito mais pessoas dispostas a ceifar a vida deles, então a pessoa fica com medo, né? E quer saber de tudo, então acha melhor quando o filho está em casa. Só que infelizmente janelas para o submundo foram abertas. Enfim, né? Você entende o que eu estou dizendo. Entre os homens, a média mensal, né, de pessoas que estão falecendo por infartos passou de 5.282 em 2008 para 13.645 em 2022, alta de 1,58%. Eu gostaria de saber os números, né? Eu queria saber o tanto que foi em 2008, 2009, 2010, porque é muito fácil você pegar um aumento e jogar ele no meio de uma estatística de 10 anos. Você tá entendendo, família? Aqui no caso mais de 10 anos, né? 14 anos. Se a mídia fosse mais clara, mais objetiva, o correto seria, ó, em 2008 teve tantos, em 2009 teve tantos, pra gente saber, né? Se não houve um aumento nesses últimos anos, porque eu tenho certeza que sim, né? Mas a matéria, como eu disse a vocês, principalmente aqui, nessa revista Oeste,
os repórteres que aqui estão já estão sendo perseguidos até hoje pelo que disseram. Então imagine se eles vão estar dizendo novas coisas, né? Vamos lá, eles dizem que é uma alta de 158%, mas dividiram aí em 14 anos essa estatística. Entre as mulheres a média foi de 1.930 para 4.973, um salto de 157%. Então os homens estão falecendo mais, aí com uma vantagem de 1% em cima das mulheres. O estudo leva em consideração dados do Sistema de Internação Hospitalar do DataSUS do Ministério da Saúde. Dessa forma, o balanço abrange todos os pacientes brasileiros que usam o serviço do Sistema Único de Saúde, o SUS, sejam nos hospitais públicos ou nos privados que têm convênios. Isso representa de 70% a 75% de todos os pacientes do país. Algumas causas dos infartos. Entre as principais causas estão a má alimentação, sobrepeso, diabetes e cigarro. O infarto do miocárdio acontece em população mais idosa e sabemos também do aumento da prevalência da obesidade na população. Isso aqui é o que eles estão dizendo, né? Inclusive isso aqui foi afirmação da diretora-geral do INS, Aurora Issa, né? Segundo a médica, o frio também aumenta a chance de infarto. Ah, meus irmãos, entendi. Então o pessoal da Rússia ali, né, o lado da Sibéria ali, não deveria nem estar vivo, né? Mas tá certo. Dados do INS indicam que os casos são mais frequentes durante o inverno. No ano passado, o número de infartos nessa estação foi de 27,8%, maior em mulheres em 27,4%, maior em homens na comparação com o verão. Aí eles falam que o frio leva à contração dos vasos sanguíneos, diz a especialista. A pessoa que tem um infarto, na maioria das vezes, já tem a placa de gordura nas artérias. As infecções muitas vezes são um gatilho para a inflamação, sei, né? Esses dias também estavam dizendo que a trombose, que estava dando aí também, estranhamente nesses últimos 2 anos, 3 anos, aí também era culpa porque os motoristas de caminhão dirigem sentado, né? E passam muito tempo sentado. Engraçado que antes disso também a gente não via falar nisso, né? Esses casos de trombose. Geralmente o infarto fulminante acontece devido a um coágulo sanguíneo que obstrui as artérias e interrompe o fluxo sanguíneo de forma súbita e intensa. Os fatores de risco levam em consideração um estilo de vida mais sedentário e menos saudável em relação à alimentação e sono. Os homens são mais propensos a infartarem do que mulheres. Aqui se o problema é só por gordura, né, falta de exercício, se é especificamente isso, é claro que a gente sabe, né, entende que quanto mais a pessoa cuida do corpo é melhor, ela vai ter uma vida mais longa, só que também não explica, né, meus irmãos, já que muitos atletas, pessoas no auge, né, em competições de ponta, né, profissionais realmente estão falecendo aí também do nada, então essa desculpazinha aqui não cola, né, se fizesse uma estatística também em cima das pessoas que têm, né, ultimamente, artistas, pessoas que realmente são do esporte e têm falecido, você também ia ver um aumento muito grande, muito mais de 150%, né, em relação aos últimos anos. Agora, a matéria aqui, sinceramente, é claro que não é culpa da Revista Oeste, eles estão fazendo aqui uma base, né, em cima do que foi o relatório, né, e o relatório leva em consideração os últimos 14 anos. E aí eu pergunto, por que 14 anos? Por que a gente não tem os dados de ano após anos, né? Será que ficaria destacado que em alguns anos, principalmente os últimos, teve um aumento significativo? E se teve, seria interessante você estar sabendo disso? Não sei, né? Talvez isso atrapalhasse alguns planos que eles têm para nós aí, inclusive com restrição para quem não aceita o que vai ser proposto. Os exames que auxiliam o paciente a monitorar e prevenir o entupimento das artérias são aqueles que medem o nível de colesterol e da glicemia no sangue, principalmente eles, e devem ser feitos regularmente em check-ups. As doenças cardiovasculares são as principais causas de falecimento entre os brasileiros. Entre 2017 a 2021, 7.368.654 pessoas faleceram por esse motivo no país. Então aqui a Revista Oeste eles tentaram falar um pouquinho mais, né? E diminuíram esses anos, né? Essa análise em cima de 14 anos. Aqui eles resumiram para 4 anos, ó. Nos últimos 4 anos, entre 2017 a 2021, quase 7 milhões e meio de pessoas faleceram por motivos de problemas no coração, né? Infarto. Então por aí você consegue tirar o seu próprio raciocínio, meus irmãos. O máximo que dá pra gente falar hoje, assim publicamente. É claro que se um dia você vier aqui me dar um abraço, né? Inclusive se eu ligar pra você agora, dia 24, dizendo, tu ganhou, danado! Meu irmão, já pensou? Se dia 24 agora eu tô ligando pra você, seria uma alegria muito grande pra mim. Mas veja só, né? Se você tivesse conversando comigo pessoalmente, eu diria sem papas na língua, né? Olha, eu penso isso aqui. Mas hoje não pode, né? Hoje a gente realmente tem que seguir a linha. Você vê jornalistas fazendo isso, você vê profissionais de todas as áreas.
porque é o que dá para fazer, né? Provar alguma coisa hoje praticamente é impossível devido às regras, né, às exigências que são feitas, principalmente em área da saúde. Simplesmente, se você não pensa em ganhar fortunas com algum tratamento ou com alguma teoria que você tenha, né, se é só para o bem da população, vamos dizer assim, você não consegue provar, meus irmãos. A grande verdade é essa. Porque como é que você vai pegar ali, né, uma estrutura para primeiro experimentar aquilo em animais, depois passar para um grupo pequeno de pessoas, depois ir aumentando esse grupo, bancar essas pessoas por mais de anos, né, e colhendo os resultados? Então simplesmente não dá, né? É feita aquela pílula, né, que era para um problema de saúde muito grave também, a fosfoetanolamina. Eu quase não consigo falar esse nome, fosfoetanolamina. O cientista, né, que faleceu também de uma forma muito estranha, ele foi acusado de querer enriquecer com a substância e não sei o que. Aí ele foi e quebrou a patente. Ele disse: ó, tá liberado para todo mundo, quem quiser usar, use aí, e proibir de todo jeito. E até a Dilma, na época, a presidenta, né, na época, chegou a permitir, né, o uso dessa medicação aí. Hoje ela não tem a liberação da Anvisa e nunca terá, porque é uma coisa que ela não foi feita para lucrar, né, é uma coisa barata para se fazer. E os tratamentos contra esse problema específico, que eu também não vou citar aqui, eles são caríssimos, né? Cada paciente que hoje usa, né, os tratamentos, a quimioterapia nos hospitais públicos, eles dão uma despesa bilionária ao Estado, né? E o Estado paga dobrado. E o Estado somos nós, né? Então, se eu estou mamando assim, eu não vou permitir que algo, né, que seja barato, que seja fácil para as pessoas, cheguem até elas. O meu vídeo, inclusive, sobre isso também saiu do ar, todos eles. Eu acho que eu deveria ter uns 6 vídeos sobre esse assunto, hoje não tem nenhum. E é assim, meus irmãos, é isso que a gente tá, né? A população também nem quer saber. A população está cada vez mais gadosa e se preocupando com assuntos cada vez mais fúteis, né? Eu fiz um vídeo muito bom, inclusive aqui, que muitos de vocês assistiram, sobre a Débora Seco, mas você vê que ele tem um alcance muito maior do que o próprio vídeo da manhã. O vídeo da manhã foi sobre a distribuidora de energia brasileira, que agora vai parar na mão do dragãozinho vermelho, né? Os caras especialistas em pastéis de flangos. Fazer o que, né, família? Se o pessoal prefere mais ver um vídeo com o assunto de Débora Seco, que é um vídeo bom, é um vídeo importante, né? A gente fala inclusive do poder da manipulação nesse vídeo. Mas você vê que um artista ainda interessa mais do que uma notícia sobre a nossa nação. Uma notícia que vai interferir agora se você pode comprar um alimento melhor para sua casa, uma medicação melhor. Tudo isso, né? Se você pode ter acesso a essas coisas, vai definir isso. As pessoas estão muito mais interessadas no que um artista anda fazendo, dizendo ou deixando de dizer. Então, fazer o que, né, família? A gente continua na luta e continuaremos sempre, porque tem muitos despertos aqui. Vocês me honram com a sua presença aqui, meus irmãos, e eu só tenho a agradecer. Não esquece de adquirir um dos nossos produtos, o selo Pikachu. Tá lá no Telegram, tá lá no Instagram, você pode baixar, é só você clicar no meu perfil, você vai ver lá a imagem para você baixar. Se você não conseguir, pode mandar e-mail, contato encarando-sobrenatural3@gmail.com, que eu mando para você com muita alegria os dois selos, selo Pikachu de altíssima qualidade e o selo Tiro, Porrada e Bomba. Esses são os nossos produtos, apenas R$5. E você pode comprar quantos quiser e aí aumenta suas chances, né? Para você, quem sabe, ser o ganhador aí dos 5 miles, tá certo, família? Vai ser dia 24 o sorteio para todos os compradores do nosso selo. Você consegue comprar a ação também no Instagram, no Telegram. O selo você baixa lá na hora que você quiser, gratuitamente. Aí, se você quiser participar da ação, é que você vai pagar R$5 ou quanto você quiser. Tá certo, meus irmãos? Então é isso. Lembre-se que a ajuda de vocês financia os nossos vídeos, mantém a nossa luta, assim como quem compartilha, quem comenta e quem está sempre aqui nos prestigiando com a presença. É isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, que Deus proteja cada um de vocês, as suas famílias. Faça sempre o que você puder para se defender e defender sua família. Não espere que ninguém faça isso por você, porque não farão, né? Ainda mais esses que estão aí nas cadeiras de poder. Esses caras, quando se sentam ali, eles se esquecem que eles próprios são humanos, né? Eles esquecem disso. Então, se você sabe dessa realidade, meu irmão, procure você mesmo se proteger e proteger a sua família. É isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!